Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Vamos falar hoje sobre Ovelha Perdida. O texto é capítulo 15 de Lucas. Quando você procura, lembre bem da palavra da Wagner: abaixar toda resistência, quebrar resistência. E o trecho da canção que diz: abençoar a quem Deus quer libertar. Isso vai ser muito revelador para mim e para você hoje. Vamos lá? É um conjunto de 3 parábolas. A primeira delas diz respeito a uma ovelha que está no meio de outras 99 e resolve se perder. A beleza da ovelha é que qualquer animal com bom senso, perdido, sabe que ele está perdido. Esse animal precisa ser achado, encontrado. O pastor então deixa essas ovelhas no deserto. Eu me amarro nesse texto, que ele larga essas 99 ovelhas no deserto, vai atrás da ovelha perdida, pega a ovelha perdida, leva ela para casa e deixa as 99 no deserto. E o texto da parábola conclui que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Vamos ler que vale a pena. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E tem muita coisa que eu vivo, tem muita coisa que eu faço que é pecado, mas que na centralidade da minha justiça eu não preciso nem confessar isso. Um colega meu estava confessando os pecados dele, né? E ele pegou e falou assim: não, mas eu cheguei em casa e falei para minha esposa. Ótimo. Só que a Bíblia não pede para você confessar. O alcance da misericórdia é aquele que confessa e deixa. Eu peco hoje contra a Wagner. Olha, Wagner, pequei contra a senhora. Amanhã eu vou pego de novo contra a Wagner. Chego aqui, pequei contra a senhora. Aquele que confessa e deixa. Só a confissão nada resolve. Eu preciso abrir mão disso. O texto está chamando a atenção para uma realidade de arrependimento. E que tem muita ovelha vivendo em cima da sua própria justiça. Para essas, o melhor lugar, deserto. O pastor não vai atrás, deixa essas no deserto. O segundo ponto narra de uma casa que tem uma moeda, uma dracma, um valor que está perdido. E aí nós temos uma outra figura de linguagem aqui que representa muito bem quem nós somos. Porque a ovelha que está perdida, ela começa a dar os berros dela, chama atenção, alguém me socorre. A dracma ou moeda, que é um objeto, não. Precisa da ação de alguém para poder limpar, iluminar, para poder encontrar essa moeda. É exatamente em cima desse parâmetro que eu quero reler com você o texto que nós já lemos aqui outras tantas vezes, que é a figura do pródigo. Como a cena é conhecida, vamos adiantar ela. Um pai tem 2 filhos, está em casa. O filho mais novo chega para o pai e pede a herança do pai. A herança que, segundo a sua justiça, lhe é de direito. O que está por detrás desse pedido? Pai, morra. Não dá para andar debaixo dos seus conselhos mais. Não tenho mais condições de andar debaixo da tua tutela, debaixo da tua orientação, debaixo do seu querer. Não dá.
O pai então reparte. Pega a parte da herança do filho mais novo e entrega. O que a gente não quer saber é que quando esse filho mais novo recebe a porção dele, nós, como filhos mais velhos, recebemos uma porção dobrada. Nós temos o dobro do que aquele que vai. E o texto diz que ele vai mesmo. Ele, lá na frente a gente vai ler que o irmão mais velho, é porque ele era um menino bem informado, ele tinha CNN da época, tinha um WhatsApp, sabia onde é que o irmão estava gastando o dinheiro tudo. Se envolvia com prostitutas, com as meretrizes, ele sabia. Até um determinado momento, que ele dissipou tudo que ele tinha e ele foi parar em um lugar atrás de trabalho. O trabalho que deram para ele foi cuidar do maldito, cuidar do inaceitável, lidar com aquilo a qual Deus proibiu. E ele está lá, cuidando dos porcos. A empresa não dava ticket de refeição. De repente ele teve fome. E eu gosto do prisma da educação desse rapaz. Quando ele teve fome, ele não poderia simplesmente ter comido as alfarrobas que eram dadas aos porcos. Em algum momento ele poderia ter alguém vacilado e ele lá pegava e comia, resolveu o problema. Mas ele vai pedir. E na sua petição ele recebe um não. E o não na nossa vida precisa ter o lugar devido, de primazia, porque o não é pedagógico. Deus não dá sim. Ele falou não para Jesus. Deus disse não para Jesus. O texto lá em Hebreus está dizendo que Jesus Cristo foi ouvido naquilo que ele temia. E se Deus diz sim para ele, tira ele daquela cruz, o que seria de Cleiton hoje? Na hora que ele recebeu o não, a minha fé leva a isso, o texto diz que ele caiu em si. Quantos trabalhadores tem na casa do meu pai? E aí a gente precisa aproveitar esse momento para poder corrigir ingratidões. Corrigir ingratidões. Zilene chamou a atenção ontem no culto, que nós estamos andando igual os irmãos dos Salmos. As pessoas em nossa volta estão reconhecendo as coisas que Deus está fazendo conosco. E parece que enquanto nós não perdermos, nós não vamos admitir que foi Deus que colocou na nossa vida, que foi Deus que nos entregou, que é Deus quem tem nos abençoado. Nós precisamos corrigir ingratidões. E nós, povo de Deus, somos ingratos ao extremo. Parece que foi resultado das nossas orações, parece que foi resultado do nosso jejum, parece que foi o nosso esforço, a nossa campanha, o nosso querer. Não, foi Deus quem quis fazer. Foi Deus. Ele reconhece então que na casa do Pai havia fartura de pão, que os trabalhadores eles tinham uma dignidade que ia além, mas enquanto ele está vivendo nessa casa, ele não consegue enxergar isso. O texto diz que ele diz assim, olha, eu vou chegar no meu pai e vou falar, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. E isso é muito grave. Porque ele mostra o nível de intimidade, de relacionamento que esse filho tinha com o pai. E o nosso pecado, nossa falha, o que nós chamamos de erro, de pequena queda, ele nunca diz respeito aqui, porque primeiro as coisas são nos céus. E a gente não quer chegar nos céus para poder corrigir. Então ele reconhece primeiro onde é que está o desvio do seu caráter, da sua conduta. Eu toquei os céus com a minha falha. E eu fiz isso perante ti. Perante, por mais que ele esteja distante, ele está na frente do seu Pai. Isso é claro que a gente pode não querer mais acreditar, mas nós temos um Deus que está de olho em cada um de nós. Ele nos vê por fora e por dentro. Não há probabilidade nenhuma de você tentar pensar em algo que o Senhor não saiba. Ele faz o seu caminho de volta. E quando ele chega na esquina de casa, o pai está lá esperando. E como isso é bonito. O pai agarra ele. Ele até tenta falar ali, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. O pai manda logo, vamos ver a parte aqui.
Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestido, ponde-lhe um anel na mão e alparcata nos pés, trazei um bezerro cevado, matai, e comamos e nos alegramos. Então, quando ele chega com pedido de perdão, o pai não direciona sequer a palavra para ele. O pai direciona a palavra para os servos. Vamos mostrar como é que nós perdoamos. Vamos revelar para o mundo como é que a nossa casa perdoa. Veste ele, devolve identidade, pega o bezerro mais cevado, mais gordinho que tem aí, abre o carvão nessa churrasqueira e vamos fazer festa. Que a parábola da ovelha perdida lá diz que existe uma festa para aqueles que se arrependem. Parece que a nossa mentalidade cristã hoje é diferente. Porque se o Ed chegar aqui e confessar: olha irmãos, eu cometi um determinado pecado, a partir de hoje, todos nós vamos olhar para o Edson assim, ó. Ninguém confia mais. Então, ao invés de nós celebrarmos o arrependimento do irmão, nós julgamos, nós criticamos. Coisas que só acontecem comigo. Logo no começo da fé, eu chegava na igreja, eu sentava assim no banco da igreja, aquele monte de gente, né? Eu pegava e abaixava minha cabeça para poder orar. Quando eu levantava os olhos, eu estava só um monte de gente em pé, as irmãs de classe média alta, tudo em pé, segurando as suas bolsas assim, como se o Judas estivesse ali atrás de umas 30 moedas, sabe? E eu passava o culto todinho sentado lá, esperando o Deslane chegava sentado do meu lado, e as irmãs lá tudo morrendo de medo. E aí, imagine, se esse é o lugar de restauração, suponhamos que eu fosse ladrão, eu não deveria ser bem-vindo aqui dentro? As pessoas tinham que chegar e me abraçar? Ô rapaz, seja bem-vindo aqui, ó. Deixar a bolsa aberta para me dar a oportunidade de eu roubar mesmo. Ô rapaz, você pegou na bolsa da irmã ali, o comportamento aqui é diferente e tal. Não era esse o nosso comportamento? Nós agimos diferente dessas coisas. Então o pai chega e dá uma ordem para os servos. Vamos revelar como é que funciona o perdão. Então a figura do pastor com a sua ovelha está sendo manifesta na figura desse pai. A figura da ovelha está manifesta na figura desse filho que se arrepende e volta, e a festa está celebrada. E aqui, no versículo 25, e o seu filho mais velho, abre parênteses, Cleiton, fecha parênteses. A sua versão de Bíblia deveria ter o seu nome aí dentro, porque isso daqui é você. Você não quer admitir, você às vezes acha isso até agressivo, parece que é acusatório, mas não, é a revelação de que nós somos. O filho mais velho, que sou eu, que é você, tomou o comportamento que nós tomamos. Onde é que esse filho estava? Estava onde? Parábola do joio e do trigo, 13:38 de Mateus. Jesus Cristo falou que o campo é o quê? Mundo. Não é uma figura de linguagem. É porque tem muita gente que está dentro da igreja com o seu corpo físico, mas a sua mentalidade, seu coração não faz parte de nada que está acontecendo ali dentro. Ele não toma as coisas de Deus como sagrado. Ele não tem Deus como primazia. A priori, o desejo dele é manifesto o tempo todo. Não tenho tempo para Deus. Faço o que eu quero, faço o que eu gosto. Palavra fracionada. Sai repartindo, acolhendo para si aquilo que naquele momento ele acha aceitável, aquilo que naquele momento ele quer, e abandonando o resto para lá. Isso é comportamento de crente mundano. Então, quando o texto está dizendo que eu estava no campo, está revelando a minha postura de retorno para casa. Eu volto com a minha mesma mentalidade, eu volto com a mesma espiritualidade. E o trecho adiante é desastroso. Ele estava no campo.
Quando veio, chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. Versículo 26 diz que ele chamou um servo. O filho que se arrependeu chegou para o pai e disse que perante ele tinha pecado. O filho que está em casa, no campo, cuidando das coisas de casa, nem se relaciona com o pai. É o crente do título, crente da conveniência, crente engrossador das estatísticas do IBGE. Evangélico, graças a Deus. Mas no seu comportamento, na sua postura, nas suas atitudes, não. Ele continua no campo, ele é um influencer do mundo dentro da igreja. Ele não busca as coisas do reino com primazia. Ele tem até uma certa racionalidade acerca do que acontece. Ele tem uma capacidade bíblica interessante. E quando você escuta a oração desse crente, é uma coisa eloquente. Mas ele é alguém do campo. Ele não abre mão de ser do campo. Por isso que é de vital importância a fala da Wagner. É hora de quebrar as resistências. As resistências precisam ser quebradas, urgentes. E nós precisamos usar as armas espirituais e não com armas carnais. Existem barreiras dentro de nós que elas precisam ser dissipadas. Existem muros de Jericó na nossa mentalidade, na nossa concepção bíblica. Nós não aceitamos Deus. Nós não concordamos com o pensamento dele, com o coração dele, com a vontade dele. Por que esse menino voltou para cá? Por que esse menino está aqui? Ele gastou, ele fez o que fez, por que ele está aqui de novo? Isso sou eu e você. Vamos seguir no texto? Chamando o servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai. Um servo tem que convencer aquele menino do pai, da paternidade e da irmandade. Isso não está dentro do coração dele. Ele precisa ser desenvolvido nisso. Matou o bezerro cevado porque recebeu o seu salvo. Mas ele se alegrou. Ficou regozijante, feliz da vida. Não. Mas ele se indignou e não queria entrar. Faz birra. Vamos envergonhar o Miguel. Miguel tinha um hábito ruim, rapaz. Miguel, a gente saía com ele, compra aquele negócio dele pra mim. Aí falava, não, tem dinheiro. Ele se jogava no chão. Um dia eu estou no mercado, o Miguel queria não sei o que lá, ele falei, não, ele começou a jogar no chão. Quando ele ia se jogar, eu peguei e joguei no chão primeiro que ele. Eu não aguento com isso, eu mereço um neto melhor para minha vida. Fiz um maior escândalo no mercado. A criança com um olho desse tamanho, olhando pro chão, vendo aquele mercado daquele jeito. Acabou. Nunca mais fez essa birra. Como eu queria ser pai desse irmão, papai. Precisa de um psicólogo, senhora. Resolve. O menino estava desse jeito, fazendo a sua birrinha na porta. O versículo 29 diz assim: e saindo o pai, estava com ele. Agora, é interessante aparecer a palavra instar aqui. Quem aqui já foi de roça mesmo? Porque o instar é aquela varinha que a gente pega no cavalo que não quer andar, cachorro que não quer tomar vacina, aí a gente não dá um jeitinho. É a mesma coisa é o mesmo tratamento que eu e você vamos receber de Deus se a gente continuar com essa burrice mental que nós estamos. Ele vai ter que instar mesmo. Não é uma palavra de incentivo. Vai nos tratar ao nível da ignorância, escute, ao qual nós insistimos em andar. O Senhor está nos chamando para uma outra realidade. Somos nós que estamos insistindo nisso. Estava com ele, mas respondendo ele disse o pai, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Ei, gente, tem crente que verdadeiramente não mata, não rouba, não mente, não adultera, não fornica, entrega dízimos e oferta religiosamente bem. Ele só não consegue se dar bem com outro irmão.
Ele só não consegue colocar em prática aquele trecho do versículo que diz assim, amar o teu próximo. Aquele negócio lá de repartir 2 túnicas, pegar um prato de comida, dá para... Não. Mas os mandamentos, olha, ele é religiosamente impecável nisso. Mas não entre dentro da alma desse cidadão. É um ambiente que é difícil. E nós estamos querendo lidar com essa justiça exterior nossa. Eu lembro de uma irmã que não vale a pena citar o nome aqui agora. A pessoa chegou na igreja, ela estava teve a infelicidade de encontrar ela na porta. Lá vem a irmã com uma camisa com o rosto da Maria para ir assistir o culto. A irmã, cheia de amor, meteu o Karate Kid na irmã. Aqui você não entra com essa blusa. Perfeito. Foram investigar o fato. Descobriu-se depois que aquela senhora só tinha aquela blusa. Ilhéus, a irmã foi para a igreja de bermuda. E pensa no escândalo que foi aquilo. Quebraram o pau, falaram da irmã dando crebar. E o bonito é vocês ouvir ela contando essa história para ensinar, é fantástica. Ninguém nunca perguntou para ela se ela tinha uma saia, um vestido. Gente, ela estava em casa, sofrendo, resolveu ir para a igreja. Do jeito que ela estava. Os irmãos religiosos da porta, os Cleiton, os Edson, as Wagnas, as Slenes, as Cristiane, quando viu a irmã com aquela bermuda, o pau quebrou. Porque não aceita. É crente, entrega dízimo oferta, não quebra nenhum mandamento, mas não aceito isso daqui na igreja do meu pai. Está lá esperando a recompensa. Vindo, porém, este teu filho. E essa é a postura que nós temos tomado, principalmente nesse tempo do qual nós estamos vivendo. Irmãos, eu não acredito que nós passamos por uma pandemia, vivendo tanto esgotamento emocional e espiritual até, como se viveu esses tempos. Eu não acredito que o mundo tem sofrido com um crescimento tão gigantesco de órfãos e viúvas. Eu não acredito que o mundo, principalmente a nossa nação, tem sido tomada por tanta violência como tem sido tomada agora. Hoje mesmo eu estava assistindo ao anuário da violência do país. Nós nunca tivemos tanto estupro na nossa nação como nós tivemos do período do ano passado até o fechamento desse ano. O problema, esses números estão crescendo porque não são nossos irmãos. Nós rotulamos como LGBTQ, não sei o que mais, como prostitutas, como macumbeiros, umbandistas, nós colocamos um monte de nomes. Mas o que a Bíblia está deixando bem claro é que, independente do pensar, do agir, do falar, da religião professa, irmãos. E parece que nós estamos necessitando ser convencidos outra vez de que Deus é nosso Pai. E como tal, nós precisamos aprender de novo, ou aos que nunca entenderam isso, enxergar o outro como irmão. Vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Ponto crucial nisso daqui. Para que você quer as riquezas e as bênçãos de Deus na tua mão, tendo você esse pensamento e essa mentalidade? O menino desperdiçou, gente, isso é fato. Mas tem muita coisa que está na sua mão tesourada, que é muito mais desperdício do que o que o menino fez lá fora. Eu não consigo entender. Se você tem riqueza e ninguém participa dela, você está gastando mais do que o menino que desperdiçou. Se você senta sozinho na sua mesa e se banqueteia só com tudo aquilo que Deus tem te dado, você continua desperdiçando. Continua desperdiçando. Se você gosta do privilégio, é até puxado falar isso. Se você gosta do privilégio de ter 2 casas, perdão, pastor, tem um aqui, tem uma lá na praia que fica fechado o ano todo e tem alguém do lado precisando de um lugar para poder morar e a sua resposta é não, você está desperdiçando. Se a tua conta está lá, tem milhões na conta, cara, tem um parente seu precisando de uma cimbalena e a tua resposta é não, você está desperdiçando. O problema aqui para você é economia. A gente coloca um monte de palavra, mas nós não queremos ver que nós estamos desperdiçando tal qual quanto o outro que está gastando com as meretrizes. O texto diz em Provérbios que aquele que guarda além das suas
além do que é justo, é para sua própria perda ou algo do tipo. Então, existe até um limite em Deus para minhas economias. Existe um limite em Deus para minhas poupanças. O texto em Jó, e é Jó que está declarando isso, que a bênção do que ia perecendo chegava na mão dele. E ele não deixava a pessoa padecer a partir daquele momento. A Wagner está orando por uma necessidade. Deus, em vez de entregar aquilo para a Wagner, entrega na mão do Edson. Fala lá, você resolve o problema da Wagner. E o Edson recebe o que Deus mandou para a Wagner e fala: Deus me ama demais, aleluia. Olha o que Deus me deu. Estamos gastando. Então, quando eu falei no começo, sobre uma ovelha perdida, eu quero chamar a sua atenção para esse menino que representa a mim e você. Porque nós somos crentes. Nós andamos igual crente. Nós temos Bíblia de crente. Nós não fazemos um monte de coisa que um monte de crente não faz. E isso é até lindo e honesto. Os motivos estão todos errados. O Senhor não está sendo glorificado com a nossa fé. O Senhor não está sendo glorificado com a nossa religião. Nós aprendemos a ser cristãos arrogantes. Nós aprendemos a ser cristãos pendantes. A Cristo lá em cima. Não. Isso não representa o Evangelho. Precisa ser simplicidade. Como eu escrevi, tem que ser mesmo sal. Ninguém vê. Mas se não tiver lá, fica intragável aquele alimento. Tem que ser mesmo luz. Na hora que a gente sair do ambiente, as trevas necessitam ser reveladas. O que nós falarmos, a nossa postura, tem que desencadear o céu onde quer que nós estejamos. O texto termina dizendo: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, porque este teu irmão, todas as versões estão assim, este teu irmão, o que isso pode significar? Este, preste bem atenção, eu quero que ele fale alto, fala alto, tem outros. fala alto, Tem outros. Vamos lá. Quando ele está falando, este teu irmão, abre a possibilidade que tenha outros. Então pensa comigo. Por que você não aceita este teu irmão? Por que você não faz reclamação deste teu irmão? Por que você não concorda com este teu irmão? A maioria, gente, nunca representará a voz de Deus. Nós tínhamos 99 ovelhas lá no deserto. Uma só se arrependeu. Esse irmão pode muito bem representar os 99 que nós somos. Ele é apenas a voz que nos representa diante dessa cena que está figurada aí. Este teu irmão. Por que você não aceita este? Por que você não concorda com este? Por que é tão difícil lidar com o pecador arrependido? Por que é tão difícil lidar com a ex-prostituta, com o ex-ladrão? É até pesado isso, mas com o ex-político e com o ex-um monte de outras coisas. Por que você não consegue? Por que o mentiroso, o crente gospel, por que o ladrão gospel é muito mais fácil da gente poder lidar com ele? Ao oposto disso. E assim termina. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido, achou-se. Morto, precisa de quem, Miguel? Ressuscitar precisa de vida. E quem está perdido precisa de quê? É essa a estrutura que nós deveríamos, como irmãos, estar proporcionando para esse rapaz. Quando ele foi perdido e que foi encontrado, nós estamos querendo devolvê-lo para a perdição. Quando ele estava morto e que ele reviveu, para mim, era melhor que ele estivesse morto. Então, olhe com carinho e com amor nessa cena. Esse rapaz verdadeiramente me representa. Eu sou assim. E para piorar, eu gosto de ser assim. Eu tenho prazer em ser assim. Eu só sou crente assim. Eu só consigo me relacionar com Deus assim, nas minhas limitações,
com a minha mentalidade caída, depravadamente gospel, mas caída. Eu só consigo lidar bem dentro da centralidade da minha religiosidade. Não concordo com o perdão. Deus, esse negócio de abraçar e de fazer festa para esse cidadão que está arrependido, isso não faz parte das coisas que eu julgo ser tuas. Você quer ser Deus? Seja Deus segundo a minha concepção. Quer salvar o mundo? Salva segundo a minha ética, a minha ótica, a minha teologia. Não segundo a manifestação do teu amor, e não segundo a tua bondade, e não segundo a sua vontade. Eu vou perguntar de novo e responder isso bem profundo no seu coração. Se eu e você somos exatamente assim, para que as bênçãos de Deus na nossa mão? Por que nós estamos orando tanto para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos toque, para que o Senhor mude e molde a nossa vida financeira, para que o Senhor nos dê casa, ou carros, ou tanta coisa que a gente, com muita justiça, quer ter em mãos, com o propósito de até ajudar a tantos outros, com um coração desse jeito? Como é que a nossa vida verdadeiramente vai representar a realidade e a totalidade do Evangelho sendo exatamente dessa forma? Se ainda não consigo abraçar o Edson, se ainda não consigo abraçar a Sara que está dormindo, se ainda não consigo me relacionar com os irmãos aqui, para que eu ainda quero coisas do alto na minha vida? Não pode ser a minha a sua justiça, não pode ser o meu e o seu querer. Wagner, obrigada mais uma vez, que Deus abençoe mais e mais, continue a ser guiado pelo Espírito. Isso, nós precisamos romper com essas resistências. Luciano, mais uma vez, obrigado. Parece que é só ir ali e escolher uma música, não é? Você está sendo guiado pelo Espírito. Preste atenção na frase. Abençoar aqueles a quem o Senhor quer libertar. Independentemente de onde essa pessoa estiver, a condição social ou sexual, religiosa, o que for, o Senhor quer alcançar ele. É tarefa nossa como servos chegar e fazer festa. E na hora do arrependimento, somos nós os primeiros a manifestar essa graça, essa manifestação do amor do Pai. Fala, Miguel. Eita, Miguel. Deixa eu ler. Pai, olha o que o Miguel escreveu. Isso tudo porque o nosso orgulho é superior a Deus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos e bendizemos teu santo nome, obrigado. Nós bendizemos a tua bondade, o teu amor. Espírito Santo, muito obrigado. Eu tenho plena certeza e convicção que nosso coração tem sido tocado com essa verdade, com essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa porta aberta, obrigado por essa casa, obrigado por essa empresa. Obrigado, Pai, por cada cooperador de perto ou de longe. Nós continuamos a agradecer, porque nós temos a plena certeza que crianças, Pai, estão crescendo com conhecimento em Ti, porque essas portas permanecem abertas em Ti. Eu continuo a insistir que a Wagner e a sua família, a sua casa, estão ressignificando vidas e histórias pela Tua palavra, das quais talvez elas nunca conhecerão. Eu quero Te louvar, Senhor, também por isso, Te agradecer pela vida de cada um aqui presente, pelas famílias aqui representadas. Pedir, Senhor, que Tu venha tocar o nosso coração. Que nesse momento, Pai, que as nossas vontades, que os nossos desejos e volições estão tão voltados para esse alimento que é tão próprio dos animais e dos porcos. Que o Senhor nos dê um gritante não, capaz de nos fazer cairmos em nós mesmos e reconhecermos que nós temos pecado, Pai, de uma maneira violenta contra Ti e perante os nossos irmãos. Senhor, que as nossas resistências hoje sejam quebradas. Pai, que nós venhamos a entregar o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida a Ti. Que nós venhamos a reconhecer das Tuas santas coisas sagradas em nós, para que o Teu nome venha a ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais. Permita, Pai, que a Tua paternidade em nós seja reconhecida e que ela possa ser revelada
com a intimidade, o relacionamento que nós vamos desenvolver com os nossos irmãos. Nós oramos pela nossa nação. Eu oro, Pai, em favor do pastor Carlos, te peço que tu abençoe e o console cada vez mais. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Eu quero